Amados, eu gostaria de compartilhar com você uma experiência que eu tive com o Senhor essa semana e eu creio que através desse vídeo o Senhor vai falar poderosamente no teu coração. Bom, gente, essa semana eu estava fazendo o meu treino lá na academia e, como de costume, eu sempre coloco o fone de ouvido para ouvir alguns louvores durante o meu treino. E eu já tenho uma pasta no Spotify e nessa pasta tem os principais louvores que eu ouço durante o meu dia a dia. Então, ela já reconhece quais são os louvores que eu frequentemente ouço e já selecionou. Então, quando eu chego lá, eu já conecto meu fone, já coloco nessa pasta e começo a fazer o meu treino. Porém, quando eu fiz isso, o Senhor falou algo poderoso para mim. Falou, olha, hoje você não vai ouvir esses louvores. Olha que tremendo. Abra o Spotify e busque pelo Spotify da pastora Ludmila Feber. Pode ser que para muitos isso aqui seja loucura, mas Deus vai falar com você. E aí eu abri o Spotify, coloquei lá no campo de busca e digitei Ludmila Feber. E aí, gente, eu encontrei a pasta dela, né, o perfil da pastora Ludmila Feber no Spotify, cliquei e comecei a ouvir os principais louvores, né, a lista de louvores que ela já tem lá no Spotify. Infelizmente, a pastora Ludmila Feber faleceu, se eu não me engano, no ano passado. E aí eu comecei a ouvir aqueles louvores e Deus começou a falar poderosamente através daqueles louvores no meu coração. Só que havia uma mensagem mais poderosa que Deus tinha reservado para a minha vida. E quando eu estava ouvindo aqueles louvores, fazendo o meu treino, o Senhor novamente me chamou, abra o teu telefone. E aí, gente, quando eu abri, ele falou, olha a quantidade de ouvintes mensais que a pastora Ludmila Feber tem até os dias de hoje. E para surpresa, gente, ela tem mais de 500 mil de ouvintes fiéis aos seus louvores no Spotify. E aí o Senhor ministrou que para mim foi uma das experiências mais fortes que eu já tive assim com o Senhor na minha vida. Ele disse exatamente para mim essa frase: o teu testemunho continuará a atingir pessoas mesmo depois da tua morte. E para mim aquilo foi um pouco forte demais e intrigante ouvir do Senhor, mas eu entendi o porquê que ele estava dizendo aquilo. Porque olhando para aqueles números de ouvintes mensais da pastora, eu entendi. Olha só, a pastora Ludmila Feber era uma pregadora da palavra, uma das maiores ministras de louvores deste país. Quantos louvores ela ministrou, quantas pessoas já foram curadas, restauradas, libertas através dos seus louvores. E isso não parou quando ela faleceu, quando ela morreu. O seu testemunho, o testemunho da sua vida como cantora e pregadora permanece até hoje. Quantas pessoas até hoje, mesmo depois da morte dessa cantora, continuam sendo tocadas pelos louvores que, através da sua voz, registradas nessa plataforma, são atingidas. E aí, o Senhor me trouxe uma lembrança de uma experiência que eu tive aqui na minha casa com a Dani, durante o período que a pastora estava enferma. Ela se encontrava num estado, assim, gente, muito deplorável de saúde. Já estava abatida, magra por conta do câncer. E aí, a gente orando por ela aqui, colocamos alguns louvores para ministrar na TV. E aí abriu um louvor exatamente de uns momentos, de dias na verdade, antes dela ser internada. Ela ministrando louvores em uma igreja, sentada de joelhos. E ela estava, gente, pura pele e osso, magra, mas mesmo assim, adorando com intensidade. E aí há um momento da sua ministração que Deus toma aquela mulher e ela fica balançando os braços assim, a cabeça. E aí a gente olhando para aquilo, ficamos impactados, eu e a Dani, porque nós sentimos forte a presença de Deus. E aí eu lembro que a Dani ainda disse assim, nossa, a mulher só está no osso e mesmo assim a presença de Deus é manifesta. Tadinha, puro osso e mesmo assim não parou de ministrar, não parou de adorar o Senhor. E é assim que tem que ser conosco. Às vezes a gente acha que tem que estar tudo bem para nós. Temos que estar nas mil maravilhas para que a gente consiga ser usado por Deus ou ministrar aquilo que Deus preparou ou tem colocado diante de nós como um propósito de chamado. Ah, mas eu estou passando por um momento de enfermidade agora. Continue pregando o evangelho. Continue dando esse bom testemunho. Continue gerando em pessoas testemunhos de cura e de libertação através da tua vida. Porque aquilo que você fazia aqui, tenha certeza que mesmo depois da tua morte, o Senhor vai continuar utilizando para alcançar outras pessoas. E eu estou usando aqui apenas o exemplo da pastora Ludmila Feber, mas quantos heróis da fé, quantos homens de Deus que já passou na nossa geração, até mesmo antes de nós, que continua como memorial, como testemunho de exemplos de cristãos, de pregadores, de ministros da palavra. E é isso que Deus quer fazer também com a nossa vida. No nosso meio, na nossa cidade, na nossa casa, com a nossa família. Você precisa ser testemunho de vida. E mesmo que você morra, seja levado para a glória, Deus vai continuar utilizando ainda isso como testemunho, a sua vida como testemunho para alcançar outras pessoas. Por isso,
O nosso foco aqui, além de pregar o evangelho, é de sermos testemunhas, de sermos cartas vivas, de sempre honrar o evangelho, de sempre ser exemplo para aqueles que estão à nossa volta. O mundo tem buscado exemplos de pessoas a seguir. Só que, infelizmente, a maior parte estão encontrando em pessoas erradas, porque as pessoas que deveriam ser as certas, aquelas que têm chamado, que Deus tem chamado, têm se negado, têm rejeitado o chamado à intimidade, o chamado de Deus a pregar o evangelho. E aí o mundo está buscando inspiração em pessoas erradas. Enquanto eu e você ficarmos aqui sentados, enquanto você ficar aí parada, estagnada, não tomar posse do teu chamado, de pegar o cajado e ir fazer aquilo que Deus já te chamou, pessoas estão sendo enganadas, permanecem enfermas, não são curadas, tudo porque você tem rejeitado o teu chamado. Mas se você tomar posse dessa palavra hoje, se você acreditar no propósito da tua vida, naquilo que Deus fez, que te gerou para essa terra, você não está aqui por acaso. Nós não fomos gerados por acaso, nós fomos gerados para manifestar o reino de Deus aqui na terra, seja em vida ou até mesmo em morte, como foi com a pastora Ludmila Feber. Eu fui tocado pelos louvores dela, gente. E ela já está morta, já está na glória. Só que Deus continua utilizando do testemunho dela para alcançar outras pessoas. Deus continua utilizando o testemunho de grandes heróis da fé para alcançar pessoas até nos dias atuais, mesmo depois da sua morte, de já terem sido levados para a glória. Mas Deus continua utilizando, porque o testemunho de vida de uma pessoa fiel ao Senhor, que vive a palavra, que segue fielmente o Senhor, que obedece, Deus não descarta porque ele morreu. Deus continua utilizando, mesmo após a morte, para ser meio de impacto na vida de outras gerações. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Que a nossa vida, que o nosso testemunho, que o poder do nosso testemunho continue impactando gerações futuras, mesmo após a nossa morte. Toma posse hoje dessa palavra. Toma posse hoje do teu chamado. Seja de levita, ministro da palavra, eu não sei qual é, você sabe. Deus já ministrou isso no teu coração, você já tem um chamado de Deus para a tua vida. Não rejeite o chamado do Senhor. Pegue hoje com zelo, se dedique a esse chamado, se dedique a pregar o evangelho, a fazer aquilo que Deus já propôs no teu coração. E você vai ver o quão grande vai ser o teu testemunho, o quão grande vai ser os testemunhos que vão ser gerados através da tua vida. Quantas coisas Deus vai fazer a partir deste momento. E você vai vivenciar uma vida de experiências com Deus. E vai ver o quão bom é servir a este Deus. Como foi, eu tenho certeza que esses heróis da fé hoje, mesmo na glória, sabem do poder que o seu testemunho gerou nas suas gerações e nas gerações futuras. Irão ser reconhecidos por este trabalho, irão ser reconhecidos pela dedicação ao evangelho como heróis da fé. E isso Deus quer fazer com todos nós, comigo e com você, sem acepção. É só aceitarmos o chamado do Senhor, o chamado à intimidade, o chamado a fazer aquilo que Ele já preparou e propôs para cada um de nós. Amém? E eu oro para que esse vídeo fale ao teu coração, que seja uma semente fértil, que Deus ministre algo poderoso na tua vida, porque eu creio que Deus vai falar com você através desse vídeo. Amém? E que esse vídeo edifique a tua fé em nome de Jesus. Um beijo no coração e até a próxima.